Cara, eu acho que o Abel foi uma das melhores coisas que já aconteceu com o futebol brasileiro, tá? E, pô, posso falar pra vocês? Quero explicar o motivo. Cara, primeiro que assim, né? Em relação a títulos pro torcedor do Palmeiras, é incontestável. Eu tinha até trago os números aqui, depois dessa partida do Palmeiras com o Fluminense. Eu peguei aqui os dados aqui, só pra ter certeza. Pô, o Palmeiras, desde a chegada do Abel, o Palmeiras tem duas Libertadores, 2020 e 2021, um Campeonato Brasileiro, tá indo pro segundo agora, né? Provavelmente vai ganhar. E já ganhou, na verdade, tá? Uma Copa do Brasil e três Campeonatos Paulista, além de uma Recopa e uma Supercopa do Brasil. Então, assim, absurdo, tá? Absurdo. Isso desde que o Palmeiras está aqui desde 2023, vai. Enfim, desde vai fazer 3 anos, né? 2 anos e pouco, 3 anos. Então, cara, pro torcedor do Palmeiras, assim, a ponto de títulos foi absurdo. Mas eu quero trazer um ponto aqui diferente, cara. Eu acho que o Abel foi uma das maiores coisas que já aconteceu no futebol brasileiro, justamente por ser uma figura controversa que ele é. Eu acho que o Abel traz um novo tipo de mentalidade pro Brasil. E, tipo assim, tu pode ter todas as discordâncias com o Abel, tá? E eu tenho várias discordâncias com o Abel sobre vários pontos, assim, daquilo que eu já vi em relação às entrevistas deles. Né? Você pode criticar o Abel, por exemplo, quando ele é hipócrita falando de arbitragem. É uma coisa pro time dele, pro time dos outros. É outra pegada, ele não fala da mesma forma, ele não lida da mesma forma. Então, assim, você pode fazer várias críticas, tá, ao Abel, mas, cara, eu acho que a mentalidade dele contribui muito pro Brasil. Eu acho que quando ele faz coisas com o Endrick, por exemplo, tipo, lá atrás, quando o Endrick estava surgindo no profissional ainda, ele fala, pô, o Endrick tem que ir pra Disney. Ou então, eu não lembro se foi com o Endrick ou com outro jogador do Palmeiras que estava subindo da base pro profissional e tal. E o Abel fala muito ali que conversa com os jogadores, né, sobre questão de organização financeira, do cara conseguir garantir, né, digamos assim, a sobrevivência dele, da família, o mais rápido possível, ter uma independência financeira, ajuda nisso, com essa mentalidade dos garotos e tudo mais. Cara, isso é fantástico. Né? A mentalidade que o Abel traz em relação à organização, né? A forma que o Abel trata com o estádio do Palmeiras, né? A parte profissional, o quanto que o Abel é profissional nesse sentido, tudo, tudo, digamos assim, na mais alta excelência possível. Então, assim, isso é algo que muitas das vezes, durante muito tempo no Brasil, isso passou batido, cara. Durante muito tempo no Brasil, a gente valorizou e glamorizou tipo, causa, desorganização e tudo mais. Então, acho que ter um cara como. Já vem mudando há muito tempo, tá? Isso não é só por causa do Abel. Mas acho que ter um olhar dele, assim, de um cara que vem de fora e que consegue ser campeão aqui dentro, né? E que muitas das vezes fala as coisas. Eu acho que às vezes ele fala coisas para chocar mesmo. Acho que é um dos intuitos dele, muitas das vezes. Cara, isso causa duas coisas na gente, brasileiro, torcedor de outros clubes ou qualquer coisa do tipo que tá vendo. A gente fica pô, várias vezes com raiva do que o Abel fala e tudo mais. Eu falo, pô, esse cara daí sai de lá pra vir aqui falar mal do nosso país ou da nossa desorganização e tudo mais. Só que, pô, no fundo, cara, isso gera um pouquinho de reflexão, sabe? Eu sou um cara que sou muito a favor, tipo assim, de pessoas discordantes precisam ter voz, precisam ter fala. Porque eu acho que quando eu vejo alguém que eu discordo, eu falo assim, cara, eu discordo desse cara, mas eu melhoro o meu argumento para poder responder a esse cara. E além disso, eu falo assim, mano, ele tá errado em 90%, mas tem 10% aqui que eu acho que eu consigo melhorar. E vou fazer com que ele perca esses 10% de argumento, porque ele não vai ter, porque eu vou melhorar esse ponto, sabe? Então tem muito disso, eu acho que o Abel traz isso, sabe? Então, por exemplo, cara, você quer criticar o Abel porque ele é hipócrita em relação à arbitragem, muitas das vezes dá essa sensação? Tô contigo. Você quer criticar o Abel muitas das vezes por parecer que ele tem um leve tom de superioridade, por falar que ele é europeu? Tudo bem, é uma crítica justa. Mas, cara, você reconhecer que o Abel ele produziu mudanças no futebol brasileiro, eu acho que isso é muito legal.
na mentalidade, na forma da gente pensar, sabe? Porque, não, vamos dizer que tem boatos que o Abel vai sair, né? No final do ano, vamos dizer que o Abel campeão brasileiro saia. Cara, eu acho que é um técnico que daqui a 5, 10 anos a gente vai falar dele. Vamos dizer que ele nunca mais volte pro Brasil. A gente vai falar dele e a gente não vai falar só dele apenas pelo futebol. A gente não vai falar só dele apenas pela máquina de títulos que ele fez o Palmeiras virar nos últimos 3, 4 anos. Mas a gente vai falar de um cara que tinha sim muitas polêmicas, muitas coisas controversas, mas um cara que trouxe reflexões sobre organização, reflexões sobre o campeonato, reflexões sobre o profissionalismo, tanto do campeonato quanto de jogadores e tudo mais. E eu acho que o Abel será lembrado sobre esse cara. Eu acho que, tipo assim, a forma que o Abel critica a diretoria do Palmeiras, por exemplo, eu acho que isso é muito legal, né? Eu gosto desse tipo de crítica, né? Porque é grande criticando grande, não grande defendendo ou passando pano para outro grande, sabe? O Abel ali, ele tá na condição de funcionário, ele tá numa condição abaixo, mas é um cara grande dentro do mercado do futebol brasileiro, gigante. E ele, cara, tá ali criticando a diretoria e tudo mais. E coisas que muito torcedor, jogador e técnico, cara, muitas das vezes omite. Eu não tô dizendo que tá certo, que tá errado, mas você tem um cara que fala assim, cara, eu não preciso disso, minha vida é em outro lugar, eu já tenho uma independência financeira. E, cara, eu quero fazer algo, nem que seja para mudar isso aqui, sabe? Então, acho que isso vai trazer reflexões. Acho que, por exemplo, o próximo técnico do Palmeiras, que vir após o Abel, eu acho que ele vai, a torcida vai sentir falta de ter um cara que tenha essas características, né? Para além do futebol, mais em gestão de pessoas, mais em gestão daquilo que envolve a diretoria, o estádio, cara, tudo que envolve o clube Palmeiras, o futebol brasileiro. Então eu acho que, cara, o Abel, sim, foi uma das grandes coisas que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos 5 anos.